Bom, shalom, shalom. Estamos novamente em mais um shiur sobre vida judaica. Nós, na semana passada, estávamos falando sobre Yom HaAtzmaut. Yom HaAtzmaut, que é o dia da independência de Israel moderno. Nós comemoramos 69 anos de idade. Mas a primeira pergunta que as pessoas fazem é: como assim 69 anos? Isso para mim era muito complexo no passado, principalmente quando eu comecei a minha vida no judaísmo, era muito complexo entender isso. Como podia ser que Israel tinha 50 e algumas coisas de idade e, e a gente vê na Torá, na Taná, mais de 4.000 anos de história. Como que pode ser isso, né? E essa semana que nós fizemos o nosso folder comemorativo do Dvar Torá, que nós postamos no Facebook, no WhatsApp, nós colocamos Israel, 69 anos de independência, mais de 4.000 anos de história. Porque de fato é isso, a história do povo de Israel, ela é de larga data. Então eu trouxe aqui para nós refazermos uma introdução sobre o nosso Shur, do que já vimos na semana passada, e para que a gente possa chegar até os dias de hoje. Basicamente, na semana passada, o que o período de toda a história que nós tratamos foi desde a época mais ou menos aqui. Esse foi o período de que nós tratamos na semana passada. Tá ok? Deixa eu fazer de uma outra maneira que vocês possam ver melhor. Vai dar para ver melhor. Isso vai dar para ver melhor. Esse foi o período que nós falamos semana passada da história de Israel, a história moderna de Israel. Hoje, o que nós vamos tratar exclusivamente, pelo menos metade do nosso shiur, dessa parte aqui. Tá ok? Um pouquinho antes. Mais ou menos aqui nós vamos falar um pouco sobre esse período, tá ok? Desse período da história do povo de Israel. Nós falamos na semana passada e terminamos mais ou menos falando sobre toda a perseguição que o povo de Israel sofreu nesses últimos 2.600 anos aproximadamente, porque nós contamos também desde a época do período babilônico, onde os judeus começaram a ser dizimados, levados a Galut. Então, em Galut, nós temos então aproximadamente 2.600 anos nos quais Israel vem passando por perseguições, por exílios e por muita dificuldade. Porém, no findar do ano 1800 e alguma coisa, deu-se início a uma grande corrente no judaísmo chamado sionismo. Em 1897 nós tivemos o primeiro congresso sionista. Existem pessoas que não estão conseguindo conectar. Deixa eu ver. Por que não? Deixa eu tentar aqui. Ontem o servidor estava com problema. Ontem. Está fora do ar, aparentemente. Só um momentinho. Aqui o meu demorou uns segundinhos, mas entrou. Fala para as pessoas tentarem entrar de novo, por favor, que agora eu acho que retornou ao ar a página. Tá bem? Para acessar direto por aqui. Obrigado por avisar. Enfim, nós estamos falando do sionismo. Então, no final do ano 1800, dos anos 1800, deu-se uma grande
Deixa eu retomar o Shura aqui, porque eu perdi um pouco. Então, nos finais dos anos 1800, o movimento judaico, em direção ao povo, a Eretz Israel, ao amor a Eretz Israel, ao desejo de encontrar a sua pátria novamente, ficou muito forte. Na verdade, esse movimento chamado sionista, o principal objetivo dele não necessariamente era vir para Israel. O objetivo desse movimento era principalmente Israel, o povo de Israel, que estava em exílio há aproximadamente quase 2.000 anos, 1900 e alguma coisa, anos, que ele tivesse agora uma terra com a qual os judeus pudessem se organizar, pudessem se desenvolver, como pudessem chamar de sua, porque afinal de contas, por todo esse período da história, desde o ano 70 e alguma coisa até o ano 1948, 47, 48, os judeus ficaram dispersos. Então, o movimento sionista, ele previa, lógico, o objetivo nosso era voltar para Israel, porém, em último caso, em última instância, era ter um Estado, ser onde ele quer que fosse. Existiam várias opiniões, uns falavam que poderia ser um pedaço da Argentina, outros um pedaço da Angola, se eu não me engano, um país da África, e assim por diante. Esse movimento sionista se deu início muito por Theodor Herzl. Theodor Herzl, que passou por várias experiências em sua vida, entre eles, marcantes foi o caso Dreyfus, foi um general francês, se eu não estou enganado, ou inglês, eu não lembro. Eu acho que foi francês, certeza. Um general francês que foi acusado de traição, e aí ele não teve como se defender em nada, e foi morto, e foi preso por muitos anos, não foi morto, foi preso por muitos anos. Então, esses fatos de perseguição, de todo tipo de guetos que os judeus estavam sendo colocados, todo tipo de aflição que os judeus estavam sendo submetidos, eles tiveram um papel fundamental na mentalidade do Theodor Herzl, com o qual ele começou a organizar as pessoas, movimentar as pessoas para que se desse cabo em direção de Eretz Israel e que pudesse fundar o Estado de Israel. Nesse período, após os congressos sionistas, o que os judeus fizeram? Começaram a se organizar, juntar dinheiro, muito dinheiro, e começaram a comprar territórios aqui em Israel. Começaram a comprar territórios. Nesse momento, não havia conflito árabe-judaico. Não havia conflito algum. Os judeus eram muito bem recebidos porque vinham com dinheiro. Então, os árabes gostavam do dinheiro dos judeus. Então, nesse momento, os judeus eles eram muito bem-vindos. Quando eles perceberam o que estava acontecendo, perceberam talvez tarde demais para o azar deles, os judeus já haviam comprado uma grande área de terra, muita terra já havia comprado. E muitos judeus começaram a vir da Europa para cá e vir de todo lugar para cá, porque agora tínhamos uma considerável área de terra. Também a opressão na Europa estava se crescendo muito, não só na Europa, e todos os países com os quais sofreram após a Primeira Guerra. Os judeus começaram a vir para cá. Com o findar da Segunda Guerra Mundial, no qual teve o Holocausto, já é uma história muito bem conhecida, o Holocausto, foi dado a cabo um plano chamado Plano de Partilha. Esse plano de partilha, ele previa que as áreas mais populosas de árabes ficariam para os árabes, para os palestinos, na verdade, árabes palestinos, para que eles pudessem fundar o seu Estado, e as áreas mais populosas por judeus ficariam para os judeus, para que eles pudessem fundar seu Estado e seguir aí a sua vida. Os árabes palestinos, nessa época, eles eram o dobro dos judeus. Então, os judeus tinham aproximadamente 750 mil, quase 800 mil, e os árabes tinham o dobro desse valor. Tinham 1.800.000 aproximadamente de pessoas vivendo aqui nessa região. Quando se deu esse plano de partilha e terminou o mandato britânico aqui em Israel, foi dada a permissão para que Israel
desse sua independência. E os árabes também poderiam ter lido sua carta de independência e feito a Palestina nesse dia, e os judeus feito Israel esse dia, e todo mundo ia ficar em paz, pelo menos nesse dia, e depois poderia começar a guerra, mas eles teriam um Estado. Os judeus, quando falaram, vocês vão ter uma parte menor, mas vai ter uma parte. Então, os judeus ficaram felizes, porque, afinal de contas, para quem não tinha nada, um pedacinho de terra e um Estado, um país, para que você possa falar, esse é Israel, esse é o nosso país, já era muita coisa. Os judeus declararam independência. Os árabes se negaram, os palestinos se negaram, falaram, ou é tudo nosso, ou não é de ninguém. Então, eles se negaram a fazer a declarar independência, não quiseram fazer. E no dia de independência de Israel, foi dado numa sexta-feira, 6 horas antes da Inglaterra sair de Israel, abandonar o seu posto, porque foi feito 6 horas antes, porque se ele deixasse para fazer depois, ia ser Shabat. Então, David Ben-Gurion, apesar de não ser uma pessoa ortodoxa, como ninguém vê ele como ortodoxo, mas ele é uma pessoa religiosa. Então, é impossível que nós declaremos independência num Shabat. O correto é declarar antes do Shabat. Se vier a guerra depois, aí não é algo que depende de nós. Mas a independência é algo que nós vamos ter que assinar, que vamos ter que ratificar, que tem que ser transmitido para o mundo inteiro, não pode começar no Shabat. Então, 6 horas antes dos ingleses deixarem Israel, que eles deixaram no Shabat, nós declaramos independência numa sexta-feira. Após essa declaração de independência, no dia seguinte, se deu cabo uma guerra conhecida como a 5 contra 1, a guerra dos 5 países contra 1. Todos os 5 países ao redor de Israel se uniram, ou a guerra de independência, né, a primeira guerra árabe-israelense, se uniram contra Israel. Egito, Jordânia, não tinha Jordânia ainda nessa época, era uma outra, não era Cisjordânia, era um outro nome, Transjordânia, aí o Egito, a Transjordânia, o Líbano, quais são os países aqui do mapa ao redor de Israel? Síria, deixa eu ver aqui. Então, 5 países ao redor de Israel se uniram, então vamos lá. Líbano, Síria, era Transjordânia, Egito, e quem mais? Líbano, Síria, Transjordânia, Egito, falta um. Não era o Irã, não era o Irã. Devem ser os estados palestinos aqui, a Palestina mesmo, não lembro. Eu sei que são 5 países contra 1. Então, 5 se voltaram contra Israel. E Israel lutou bravamente, teve muitas baixas e conquistou mais de 75% aproximadamente do que seria o território palestino. Ou seja, vamos supor que nós temos 100 metros de terra. Os judeus ficaram com 30 e os palestinos ficaram com 70, aproximadamente. 35 e os outros ficaram com 65. Os judeus ficaram felizes, os palestinos não ficaram contentes. Falaram, é tudo nosso. Os judeus, com seus 35% de terra, declararam independência. Agora é tudo nosso. Nosso pedacinho é nosso. Os árabes, ao invés de declarar independência, fizeram o quê? Fizeram guerra. Israel foi e lutou bravamente. Teve muitas baixas, muitas pessoas morreram, porém, lembra que nós só tínhamos 35? Nessa guerra, os exércitos avançaram tanto que conquistamos 75% do território deles. Ou seja, a Jordânia, os palestinos que tinham uma área grande de terra, ficaram agora com seus 25% de toda a proporção da terra, e Israel agora fica com 75% da proporção da terra, conquistada em guerra. Por isso que hoje em dia vocês vão ver muito na televisão falando que eles querem de volta as fronteiras do plano de partilha, que é essa parte plano de partilha que Israel tinha um pedacinho pequeno, eles tinham um pedaço grande. Todos sabemos que um território conquistado em guerra é território conquistado em guerra. O país não tem obrigação de devolver. Foi conquistado em guerra. Ainda mais que foi uma guerra que Israel não declarou. Após essa guerra de independência, com a qual Israel tem uma grande parte dos territórios, Israel ainda não tinha o domínio sobre Jerusalém,
e sobre outros locais. Por exemplo, Betlehem, toda essa região não era de Israel. Até hoje ainda é complexo chegar até Betlehem. Porém, Cisjordânia é um território belicamente controlado por Israel. Os países continuaram com suas ofensivas. Então, nós tivemos várias guerras. Guerras famosas foram a Guerra do Suez, com que o Egito ele ainda não havia declarado paz com Israel. Ele estava em estado de guerra contra Israel. Ele cortou o acesso a Eilat, ao porto de Eilat, pelo canal do Suez, que é o canal que fica ali por baixo, bem abaixo de Israel, próximo ao Mar Vermelho. Isso começou a ter um problema muito forte. Israel foi pressionado, foi à guerra, foi pressionado a parar e tudo. Após essa guerra, aproximadamente em 1964, Israel estava sob muita pressão. Os países ao redor estavam planejando invadir Israel, destruir Israel, acabar com o território de Israel, e eram muitas as promessas, muito ameaçadoras. Israel tinha menos aviões, tinha menos soldados, tinha muito menos tanque, menos território, tinha menos tudo. E eu vi um documentário essa semana sobre isso. Israel adotou uma estratégia chamada estratégia napoleônica de guerra, que é quando você está em menos número, em desvantagem de força, desvantagem de tudo, e está enfrentando vários inimigos ao mesmo tempo, você fica no centro, enquanto uns defendem de um lado, a tua força de ataque luta um por um, até que você derrote todos um por um, e assim você vai conseguir ter a vitória na guerra. Israel adotou essa estratégia de guerra. Como tínhamos poucos aviões, se nós colocarmos todos os aviões no ar ao mesmo tempo, se eles forem derrubados, acabou as nossas forças aéreas. Se nós esperássemos os aviões dos egípcios e da Jordânia levantarem voo para lutar com eles no ar, também perderíamos a guerra. Então, sob pressão, Israel deu permissão para que se iniciasse uma guerra antes de ser atacado. Então, estava tudo previsto para que os egípcios fossem atacar-nos, por exemplo, no domingo de manhã, às meio-dia. Israel tinha uma estratégia muito boa, que eles colocavam o avião no ar e atacavam as bases, e esses aviões retornavam muito rapidamente, aproximadamente 48 minutos, o avião já havia saído, atacado o Egito e voltado, estava reabastecendo em outros 8 minutos e estava para o ar de novo. Então Israel fez um sistema de rodízio, voava uma quantidade de aviões, daí 8 minutos voava outra, daí 8 minutos voava outra, e ia atacava uma base aérea do Egito e voltava, ia atacar uma base aérea do Egito e voltava. Os egípcios, ao invés de acordarem de manhã e ir para a guerra, não, eles acordaram de manhã, ligaram seus aviões, deixaram lá seus aviões esquentando o motor, foram festejar, falaram, hoje nós vamos matar todos os judeus, acabar com o Estado de Israel, e foram festejar. No meio do festejo deles, eles foram surpreendidos com os ataques aéreos de Israel. Então Israel atacava primeiro a pista de voo, um avião ia, atacava a pista de voo, destruía a possibilidade do avião voar, e no retorno, ele destruía todos os aviões, a força aérea que tinha. Ou seja, o Egito perdeu toda a sua força aérea, das 8 da manhã, das 15 para as 8 da manhã, até as 10h30 da manhã, o Egito já não tinha avião nenhum mais, praticamente. Toda a sua força aérea havia sido destruída. Essa é uma guerra muito famosa, a Guerra dos 6 Dias, porque em 6 dias Israel conseguiu derrotar todos os seus 3 principais inimigos e conquistar o Sinai, todo o deserto do Sinai, conquistou os Altos de Golã, que é o território norte de Israel, e grandes áreas importantes, próximo ao Kinneret, ao mar do Kinneret, áreas importantíssimas. E, mais do que isso, Israel conseguiu também ter uma área de limite de distância dos seus inimigos. Porque Israel tinha suas fronteiras muito próximas ao seu inimigo. Então Israel agora conseguiu uma distância também dos seus inimigos. Tanto com as planícies de Golã, com várias outras áreas. Em 1969, 5 anos depois da Guerra dos 6 Dias, deu-se cabo à Guerra do Yom Kippur, no território de Israel. A Guerra do Yom Kippur, ela é conhecida Yom Kippur porque ela deu início no Yom Kippur. Foi uma das guerras que mais tiveram baixas os soldados de Israel.
Todos sabemos que no Yom Kippur não fazemos nada, não usamos celular, não usamos televisão, não usamos rádio, descansamos, vamos para a sinagoga. E os árabes, sabendo disso, esperaram chegasse o Yom Kippur. E nesse dia de Yom Kippur eles começaram um ataque intensivo, surpresa, contra Israel. As frentes de batalhas do sul praticamente todas foram destruídas. Muitas vidas foram perdidas nesse dia. E principalmente as frentes de batalha, muitas foram totalmente aniquiladas. Até que Israel conseguisse novamente se colocar em ordem, com que os soldados chegassem em suas bases, com que os soldados estivessem prontos e aptos à batalha, os inimigos tiveram um grande avanço. Porém, como todas as guerras, sem exceção, Israel em todas as guerras com o qual se colocou nesse novo Estado de Israel, foram saídas vitoriosas. Tá, ok? Essas foram as grandes guerras que Israel sofreu. Nós também temos vários outros momentos de épocas de tensão. Foram conhecidos como intifadas. Intifadas, quando vocês ouvirem essa palavra, quer dizer uma guerra interna, uma guerra quase civil, com a qual as pessoas cometem atrocidades, atentados com faca, com bombas, com pedras. Isso são chamados intifadas. Israel sempre repreendeu muito forte. Ah lá, Alex conseguiu. Egito, Jordânia, Líbano, Síria e Iraque. Exatamente, muito obrigado, Alex. Muito obrigado. Esses foram 5 países contra Israel, com os quais Israel conseguiu sair vitorioso nesse momento. Pois bem, uma coisa, outra Israel está Kayam, está existente hoje, Baruch Hashem, graças a todas essas guerras, as almas, as vidas dos nossos soldados que nos defenderam durante todo esse período de 69 anos. Muitas e muitas vidas foram perdidas, umas em campos de batalha, outras estuiote por bobeira, como foi recente agora um árabe que atropelou com um caminhão 3 soldados, todos vieram a falecer, soldados que foram sequestrados, como aqueles 3 rapazes há uns 4 anos atrás, que aconteceu o sequestro deles, eles foram mortos na Jordânia. E assim, muitos e muitos soldados perderam suas vidas. Por isso que antes do dia de independência, antes do Yom Ha'atzmaut, que foi na segunda-feira, nós temos na segunda-feira, foi na terça-feira. Na segunda-feira nós tivemos o Yom HaZikaron, o dia de recordação dos soldados caídos de Israel. Então, Baruch Hashem, nós temos o Estado de Israel hoje, com o qual nós podemos andar de nariz em pé, seja qual for o lugar do mundo. Por mais que pode haver em Israel situações com as quais não são agradáveis, existem pessoas que são hilunim, que transgridem o Shabat, existe muita pessoa que faz o Shabat, muita pessoa que não come kasher, tem sim passeata gay, tem sim passeata corintiana, tem sim passeata, tudo quanto é coisa que não serve, que vocês podem imaginar. Mas Baruch Hashem, nós temos o Israel, nós temos a Eretz Israel, com o qual nós podemos estudar a Torá, com o qual nós temos comida kasher a todo local. Temos mais sinagoga que boteco aqui. Então, Baruch Hashem, temos Israel. Por pior que seja a coisa que se passa em Israel hoje, o Kiddush Hashem, com o qual é feito, a santificação do nome do Eterno que é feito em Israel, não se equipara em nenhum momento da história do povo de Israel. Em nenhum momento da história do povo de Israel tiveram mais pessoas estudando o Torá dentro de Israel. Em nenhum momento da história de Israel tiveram mais pessoas comendo kasher dentro de Israel, mais pessoas conhecedoras da própria história de Israel, mais pessoas que amam o Estado de Israel, que amam sua terra de Israel. Então, nunca, em nenhum momento da história, desde de Moshe Rabbeinu até hoje, não teve. Ok? Qual o Hashem que temos? Uma coisa muito importante com o qual nós devemos falar ainda hoje é como a gente fala hebraico. Da onde vem esse hebraico que nós falamos em Israel? Porque o hebraico ele ficou uma língua praticamente morta no sentido de diálogo, por aproximadamente seus
1.800 anos, 1.400 anos, mais ou menos, 1.800 a 1.700, uma língua que não se usava para diálogo. Por que não se usava para diálogo? Porque a língua de diálogo, na época, era o aramaico. Então, os judeus, sim, liam a Torá em hebraico. Os judeus, sim, sabiam a gramática do hebraico, sabiam a leitura do hebraico, porém não conversavam em hebraico. Conversavam em aramaico. Os judeus que estavam no Egito falavam árabe, os judeus que estavam na Pérsia falavam persa, os judeus que estavam na Europa falavam russo, alemão, polonês, francês, espanhol, e assim sucessivamente. Então, os judeus não perderam o hebraico, porque lemos a Torá, sabiam de cor a Torá, sabiam de cor as pontuações, as vogais, as vocalizações. Então, sabíamos tudo de cor. Porém, não se usava para diálogo. Então, era um idioma, entre aspas, morto. Por que dizemos morto? Porque o mundo evoluiu. Então, vamos supor que há 50, há 200 anos atrás já tinha uma batedeira. Na época de Moshe Rabbeinu não tinha batedeira. Há 120 anos atrás tínhamos lâmpada. Na época de Moshe Rabbeinu não tinha lâmpada, não tinha computador, não tinha celular, não tinha cômoda, não tinha roteador, não tinha internet, não tinha micro-ondas, não tinha várias coisas. Então, como assim? Como que o hebraico passou a ser conversado novamente? Como que o hebraico passou a ser utilizado no dia a dia? E o hebraico passou a ser utilizado a partir de uma pessoa chamada Eliezer Ben Yehudá. Eliezer Ben Yehudá, ele nasceu na Rússia, se eu não me engano, deixa eu confirmar, eu estudei a história dele, mas eu confundo. Então, ele nasceu sim na Rússia, na época do Império Russo, estudou em Yeshivot, e a sua paixão pelo hebraico era muito forte. Tão forte que quando ele se casa, ele faz a sua esposa prometer que nunca falaria nenhum outro idioma com seu filho, a não ser que fosse hebraico. E essa criança, o seu filho, nasce falando somente hebraico, somente hebraico. Então, seu filho, Ben Sion Ben Yehudá, é o nome do rapaz, chamado Ben Sion, ele aprende a falar somente hebraico. Mas nós encontramos problemas com o hebraico. Por exemplo, como você fala garrafa em hebraico. Não existia garrafa no época de Moshe Rabbeinu. Então, o menino, o Ben Sion, quando ele viu o pai dele colocando a água, o guaraná no seu copo, o suco, a garrafa faz um barulhinho. Bakbuk, bakbuk, bakbuk. Sabe quando a gente vira? Faz buk, 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 buk. Não é assim que faz o barulho da água? Então o menino falou, bakebuk. E ele pegou e falou, isso é um bakebuk. E aí surgiu a palavra bakebuk, garrafa. Outras palavras, por exemplo, cadu. Cadu é bola. Todo mundo tem uma criança, um filho, um sobrinho que inventa a palavrinha dele e fala, isso aqui é isso. Ele inventa a palavrinha dele, baseado no idioma que ele tem no dia a dia. Então o filho de Eudá, Eliezer Ben Yehudá, ele vem e começa a suscitar novas palavras. Também, o Eliezer Ben Yehudá, ele cria um sistema gramatical para o hebraico moderno. Por exemplo, shoter. Na Torá nós encontramos a palavra shoter, que eram os guardiões, os policiais, os fiscais. Então, no hebraico moderno, sempre que você encontrar um mem no início da palavra, por exemplo, mishtará, é a entidade que causa a palavra o shoresh, a raiz da frente. Por exemplo, mishtará. Mishtará vem de entidade dos guardiões, dos guardas. Então é a polícia. Mishtará é quem guarda. Então nós temos várias, me fala, tem vários, eu não vou lembrar todos de cor aqui. Porém, sempre que encontramos um me no início, é relacionado a uma entidade que causa a raiz do verbo. Você deve estar vendo com o Moré Efraim, raiz de palavras, como que funciona a raiz das palavras, o shoresh. Se não viram, vão ver muito em breve. Vão analisar como que o hebraico moderno, ele não é idêntico ao hebraico da Tanakh, não é idêntico ao hebraico da Bíblia. Então, uma pessoa que entende, que lê o hebraico moderno, lê com muita facilidade um hebraico bíblico, um hebraico alárrico, muito facilmente, muito facilmente. A diferença é que existem palavras que as pessoas não conhecem hoje, não se fala hoje. Então, no meu trabalho, por exemplo, às vezes eu falo algumas palavras que eu tenho que explicar e fala, entendi.
Por quê? Porque não são palavras que são utilizadas hoje. E às vezes as pessoas, quando começam a aprender o hebraico, falam um hebraico mais correto do que uma pessoa que fala o hebraico do dia a dia. Então, por exemplo, eu vou fazer isso. Uma pessoa pede para você fazer uma coisa, você fala, eu vou fazer. As pessoas falam ser. O dia a dia a pessoa fala, ser, eu farei isso. O correto não é ser, é esse. Só que praticamente ninguém fala esse. Então, o correto é esse. Então, o hebraico do dia a dia, ele não é exatamente como é o hebraico gramatical. Tudo isso foi sendo desenvolvido teve o início do seu desenvolvimento por Eliezer Ben Yehudá. Hoje, nas escolas literárias, nas escolas gramaticais, aqui em Israel, novas palavras estão sendo desenvolvidas. Por exemplo, existe palavra nova para quase tudo. Existe palavra nova para shampoo, inventaram uma palavra para shampoo. Pendrive, eles não vão chamar de pendrive. A Academia de Letras de Hebraico vai desenvolver uma palavra nova para que comece a fomentar e comece a falar o nome disso em hebraico, não usar o termo em inglês. Apesar de que muitos termos são sim em inglês. Por exemplo, micro-ondas. Micro é uma palavra agregada do idioma inglês para o hebraico. E gal é onda. Onda de mar. Então, microgal é micro-ondas. Então, o hebraico ele também funciona como o português também. Micro-ondas. Micro é uma palavra que não é do português, ela vem de fora. E assim também no hebraico, no seu desenvolver, ele passa por todos esses processos. Então, dois nomes importantíssimos que nós devemos memorizar. Eliezer Ben Yehudá, no desenvolvimento do hebraico, e Theodor Herz, no advento do sionismo. Então, aqui são pessoas fundamentais do Israel moderno. Temos muitos outros, né? Temos Ben Gurion, Golda Meir, Moshe Dayan, N outras pessoas. É muito bom que vocês assistam os documentários. Existem 2 documentários muito bons, um da National Geographic, da History Channel, em espanhol, disponível no YouTube gratuito. Então procurem lá, História de Israel Moderno. Tem documentários fabulosos sobre Israel. Pois bem, falando de Israel, nós terminamos aqui o tema Israel, História de Israel moderno, tá bem? Na verdade, Exatamente, nós tivemos o Graça Aranha. Quem é o Graça Aranha? Graça Aranha, quando houve a votação, não era ainda a ONU, era a Liga das Nações. Quando teve a votação da Liga das Nações para saber se iria permitir a fundação do Estado de Israel, do plano de partilha, quem presidiu essa Liga das Nações foi o Oswaldo Aranha, exatamente. Oswaldo Aranha. Tem uma rua na frente da Tachana HaShalom, em Tel Aviv, que se chama Oswaldo Aranha, que é justamente por esse brasileiro, um brasileiro que presidiu a sessão da ONU nesse momento. Então, nesse tema nós terminamos aqui. Vamos começar hoje um novo tema, que não terminaremos hoje também. Eu vou compartilhar a tela para que vocês saibam onde nós estamos e como está a organização dos nossos módulos. Todos que participam do Vida Judaica têm acesso a esse documento, né, que é o nosso conteúdo programático de todo o curso. Nós temos muita coisa aqui para ver e muita coisa será vista ainda. Foi pulado e vai ser revista em outro momento. Eu fiz aqui um checklist de todos os temas com os quais nós já vimos. Tá bem? Nós temos muita coisa que já vimos, coisas que eu não me recordo de termos visto em específico. Eu não grifei. Saímos de Pessah, falamos de Sefirat HaOmer, vamos falar sobre o Shavuot daqui a uns dias. Não vamos falar sobre as festividades que vão ocorrer durante o ano, nem sobre os momentos de tristeza. Falamos da saída do Egito, falamos do exílio, agora no nosso shiur sobre Israel moderno, falamos sobre a saída do Egito em Pessah.
Então, hoje, o que nós passaremos a falar é 613 mitzvot e Olam Rabá. Tá ok? O que diferencia Israel das demais nações da Terra? Qual a diferença de Israel para as demais nações? Exatamente, o Divaldo acertou de primeira. O que diferencia Israel das demais nações da Terra é simplesmente a Torá. Única e especificamente a Torá. E a Torá, ela serve como um manual de conduta para o povo de Israel. Quem conhece a história de Adam a Moshe, está na Bíblia, está em Bereshit, em Gênesis, todos conhecem essa história, pelo menos superficialmente. Adam recebe Sheva Mitzvot, configuradas pelo o fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Ele vai e come desse fruto, ele se torna um transgressor. Ele continua passando o conhecimento das Sheva Mitzvot, geração após geração. Na geração de Noé, toda a humanidade havia se corrompido, e Hashem vem e faz uma cobrança para as nações, nesse momento, para toda a humanidade, na verdade, que é o cumprimento das Sheva Mitzvot Bnei Noach. Não estavam seguindo, e Hashem vem e passa a régua, fecha a conta com essas pessoas. É evidente que se não existissem leis, se não existisse um regimento humano, um regimento social, Hashem não teria o que cobrar dessas pessoas. Então existiam sim as regras, existiam as leis, e Hashem teve todo o direito de cobrar. A única pessoa justa nesse momento, para a sua geração, foi Noach. Noach faz uma teivá, faz uma arca, salva a sua família e os animais de toda a terra. Ao findar desse período de 1 ano com o qual ele esteve recluso na sua arca, ele sai da arca e Hashem refaz o pacto de Noach. Por isso esse pacto é conhecido como pacto de Noach, porque Hashem refaz esse pacto e diz: a partir de agora não vai deixar de ter semeadeira e ceifa, não comerás a parte de um animal vivo, não comerás o sangue de animal, fala para guardar as relações ilícitas, não maldizer o nome de Hashem, e todas as leis que nós estamos dando às quartas-feiras, nos shiurim de Sheva Mitzvot Bnei Noach. Essas Sheva Mitzvot Bnei Noach foram lidas, foram estudadas e fomentadas logo após o Noach, por apenas um de seu filho, Shem, e o neto do Shem, Ever. Shem e Ever tinham uma academia em Shalem. Shem era rei, Sem, o filho de Noé, ele era rei, e ele era o único rei justo da terra. Então ele era o Malki Tzedek, o rei que é justo. Esse rei justo, ele vem e ele propaga essa Torá, ele estimula o ensino dessa Torá, que é a Sheva Mitzvot, de sua época, até que vem Avraham, Avinu, de Ur Kassedim, de Ur dos Caldeus, e aprende essa Sheva Mitzvot e tem um contato com o Criador. E Avraham Avinu, nós sabemos que ele é um navio, era um profeta. Ele tem um contato com o Criador no qual, para ele, Hashem passa a começar a revelar algumas mitzvot a mais por profecia. E Avraham, aos poucos, começa a seguir essas mitzvot. Os descendentes de Avraham, de Yitzhak e de Jacó desceram ao Egito, foram escravizados por 400 anos, não 400, 260 anos, 140 desde Avraham até esse momento. Então foram escravizados. Na saída do povo de Israel do Egito, Hashem leva todo mundo para o Har Sinai e agora ele dá 613 mitzvot. 613 mitzvot para que todo Israel pudesse guardar. E agora vem o motivo de 613 mitzvot. Por que Hashem vem e dá 613 mitzvot? Toda essa história foi contada desde Avraham, desde Adam Rishon até aqui, porque é muito importante 3 momentos dessa história. Primeiro, Adam Rishon, Hashem diz, não come desse fruto. Ele não conseguiu obedecer uma regra. Quando ele
vai e come, ou seja, ele descumpriu com uma ação 100% de todas as regras que foram dadas para ele. A Hashem pensa, bom, não é muito legal esse negócio de dar uma regra só. Se eu der uma regra só, quando a pessoa descumpre, ela descumpre tudo. Vamos fazer o seguinte, vou dividir em 7. Como tem 7 dias da semana, quando uma pessoa descumpre uma, ele descumpriu lá seus 14% de cada das leis, a pessoa está mais ou menos bom. Se ele fizer em público, ele vai ser morto, porque são leis básicas do mantenimento de uma sociedade, porém, é mais fácil cumprir, é mais acessível para as pessoas. Ele viu que a coisa não deu certo, que as pessoas esqueceram da Shiva Mitzvot Bnei Noach, que as pessoas se abandonaram da Shiva Mitzvot Bnei Noach. E ele fala, eu vou precisar de fazer um clube mais fechado, com regras mais estritas, com regras mais separatórias, socialmente, das nações. A Hashem vem e dá 613 mitzvot. E ele pensou melhor, falou assim, agora, se eu dou 613 mitzvot, se uma pessoa descumpre uma, ele errou 0,3% das mitzvot. Tá bem. Errar 0,3% tá melhor do que errar 100%. Então ele vem e ele concede agora 613 mitzvot para Israel, para que socialmente e comportamentalmente essa nação que recebeu a Torá se distanciasse e se separasse das outras nações. Assim, Israel poderia distanciar-se da Avodah Zará, da idolatria. Os nossos sábios dizem que toda a Torá foi dada com o motivo de afastar o homem da Avodah Zará. 613 mitzvot não tornam alguém melhor. Não fazem com que alguém, por ser judeu, seja melhor do que o outro. Porque nós entendemos que uma pessoa, ao cumprir Shiva Mitzvot, como uma pessoa de tzadik, e uma pessoa que cumpra 613 mitzvot tzadik, para Hashem, elas estão iguais, porque as duas estão cumprindo 100% de suas ações. Das ações requeridas para elas por Akadosh Baruch Hu. Então, a essência das 613 mitzvot é essa. Simplesmente distanciar o homem comportamentalmente e socialmente das nações com as quais não reconhecem Akadosh Baruch Hu como o criador de todas as coisas. E nisso nós podemos ver em várias situações. Nós vamos ver, por exemplo, em questões de relacionamento conjugal, nós vamos ver em relações de alimentares, nós vamos ver em relações comportamentais, nós vamos ver em relações comerciais, isso, em tudo quanto é tipo de alahá, nós podemos encontrar essas evidências desse requerimento de Hashem pelas 613 mitzvot. Tá ok? Mas eu guardo as 613 mitzvot e ganho o que com isso? O que nós ganhamos com 613? Tá bem, eu quero virar judeu, aí você vai ganhar o que com isso? Essa é a grande pergunta com a qual nós temos que nos perguntar quando queremos chegar ao judaísmo. O que você quer ganhar com 613 mitzvot? Para quê? Alguém tem a resposta? Se uma pessoa diz, eu quero ser judeu, eu quero cumprir a Torá, 613, eu quero cumprir 613 mitzvot e eu quero servir a Hashem. Tá bem, mas se você cumprir Shiva mitzvot, você também serve a Hashem. Eu quero cumprir 613 mitzvot porque eu quero ganhar o Olam Rabá. Tá bem, mas se você cumprir Shiva mitzvot, você também tem o Olam Rabá. Mais fácil, quase, do que uma pessoa que é judeu. Então, qual é o porquê, qual é a essência dessa pergunta? Para que ser judeu? Para que vir e mudar toda a sua vida, mudar seu sistema alimentar, mudar seu sistema de trabalho, ter que parar de trabalhar de Shabbat, não pode mais visitar os amigos, comer a feijoada na casa deles, você não pode mais ir na casa da tua mãe comer da comida dela, porque ela fez pernil de porco no forno dela semana passada. Para que você quer? Para que você vai arrumar esse problema para a cabeça? A resposta não tem resposta para isso. Cada um tem a sua própria resposta dentro de si. Cada um tem o seu próprio motivo para amor a Hashem e sua Torá. Exatamente, Vanessa. Mas veja bem, se você ama Hashem e ama a Torá,
você pode amar Hashem e amar a Torá sem ser judeu. Tá bem, Demóstenes? Como um Benor, a pessoa não pode cumprir todas as mitzvot. Muito bem lembrado isso. Então, vamos lá. Quais as mitzvot que uma pessoa não pode cumprir sendo Benor? Shabbat 100%, não pode pôr tefilim, não pode pôr mezuzá. E outras leis de questão ritual, não pode fazer Kadish, não pode fazer uma tefilá numa sinagoga. Isso é outra questão. Mas basicamente a pessoa não pode guardar Shabbat, não pode pôr tefilim, não pode pôr mezuzot em suas casas com brachá. Tá bom, aí fala, mas são 3 mitzvot que eu não posso cumprir. Ok, a mulher menstrua todo mês e o homem nem por isso está pedindo para menstruar todo mês. Porque ele quer cumprir a mitzvah de Nidá. Por que ninguém está pedindo aqui, ninguém se revolta contra isso? Isso ninguém fala, eu quero cumprir toda a Torá. Para a pessoa cumprir toda a Torá, tinha que ser mulher também. Homem e mulher. Ele tinha que ser rei e tinha que ser escravo ao mesmo tempo. Ele tinha que ser sumo sacerdote e tinha que ser leproso ao mesmo tempo. A pessoa tinha que ser tudo. É impossível cumprir toda a Torá. Um judeu não cumpre toda a Torá. Exatamente. Também o amor pelo povo. O amor pelo povo. Essa pergunta tem que estar muito bem respondida dentro da cabeça de cada um. Muito bem respondida. Porque a pessoa que se dirige ao judaísmo, com essa pergunta mal respondida, ela vai se tornar um mau judeu, descumpridor de mitzvot, porque ela não entendeu o pacto dela, não entendeu a situação dela no mundo, não entendeu o tikkun olam dela, tikkun olam, ela não entendeu a missão dela nesse mundo. Se ela não entendeu a missão dela nesse mundo ainda, o que ela vai fazer tentando achar mais coisa para sua cabeça? Tá bem? Resposta amor é uma resposta muito boa, muito boa. Porém, o amor nem sempre está ligado com uma coisa boa. Então, por exemplo, o racional era o Adão e o emocional era Havá. Quem colocou tudo por água abaixo foi o racional ou foi o emocional? Foi o emocional. Havá representa o lado, a Eva do Bereshit, da criação, representa o emocional do ser humano. Nós buscarmos servir a Hashem só com emoção, vai acontecer igual os filhos de Aharon. Eles buscaram a servir a Hashem com emoção. Ah, vamos colocar um fogo aqui, porque ó, estou com pressa, vamos lá para dentro do Mishkar. Entrou, goodbye, my friend. Morreram. Tá bem? Temor a Hashem. O temor a Hashem também pode ser alcançado com uma pessoa que siga Sheva Mitzvot Prenor. Exatamente, a Vanessa falou uma coisa. Nem Israel consegue cumprir toda a Torá. Nenhum ser humano consegue cumprir toda a Torá. A verdade é essa, nenhum. E tem 613 mitzvot, nunca em sua vida inteira você vai estar debaixo das 613 mitzvot. Vai ter umas 15, 20 por dia por aí, no máximo 40 por dia. Não existe um dia no ano que tenha 40 mitzvot sobre si. Não existe, eu acho. São raros os dias do ano. Sim. O racional ele é muito importante no servir a Hashem. Ele é mais importante do que o sentimental. Porque o sentimento ele é relativo, entendeu? Um dia você pode estar triste, um dia você pode estar alegre, um dia você pode te dar uma dor de cabeça e outro dia não. Um dia você pode falar eu amo a Torá e outro dia você acordou e não ama mais a Torá. E aí o dia que você acordar e olhar para o lado e falar não amo mais essa Torá. O que é verdade e não muda. O que é certo e não muda. Se você reconhecer na Torá a verdade, na Torá a sabedoria do Criador, a instrução do Criador, a condução do Criador para a humanidade, isso significa que você vai encontrar primeiro o seu caminho. Você vai saber qual é o caminho.
Hashem, ele comprou o Israel. Hashem, ele tirou um povo do meio de outro povo, tirou Israel do meio do Egito. Para quê? Para ser o seu servidor, para ser o guardião da sua Torá. Por amor à sua Torá, Hashem, ele colocou um povo como guardião dessa Torá. Hashem se revelou para esse povo e tem se revelado e tem se mostrado para esse povo durante toda a história da humanidade. Então, é evidente que ele ama esse povo. Não que ele, não, que ele deixe de amar a humanidade, mas que esse povo, ele deu uma joia preciosa. Não é uma exclusividade do Am Israel, essa Torá não é uma exclusividade do Am Israel, porque todas as nações, todas as pessoas que quiserem, pode chegar e pode fazer parte do povo de Israel. Então não é uma exclusividade do povo de Israel. Ele detém porque Hashem deu para ele. Mas quem quer fazer parte, tem que entrar e fazer parte. Seja ele como Benô, seja ele como judeu. A grande verdade é, quem foi que citou aqui? Deixa eu puxar quem foi a pessoa que citou. O Yitzhak, ele citou, como disse Ruth, onde fores, irei. Onde teu povo estiver, estarei. Onde comeres, comerei. Onde dormires, dormirei. Onde morreres, morrerei. Teu povo vai ser meu povo e teu Deus vai ser meu Deus. É um desejo não só de servir a Hashem, porque o correto seria, teu Deus será teu meu Deus e teu povo será meu povo. Porque o que é mais importante? O que é mais importante? Servir a Deus ou fazer parte de um povo? Se servir a Deus fosse mais importante, ele estaria primeiro, teu Deus será meu Deus e teu povo será meu povo. Mas não está assim. Está escrito, todo o seu futuro eu quero para mim também. Como nós vemos o manifestar de Akadosh Baruch Hu na história da humanidade, e essa é a comprovação da existência de Hashem, na minha forma de ver, a comprovação da existência de Hashem é que Israel existe hoje, que o povo existe, que o território existe, estamos aqui. Essa é a maior prova da existência de Akadosh Baruch Hu. Por quê? Porque nunca, jamais na história da humanidade, Hashem deu, ou uma pessoa se disse, eu sou profeta, vou profetizar um negócio, e a coisa aconteceu. Jamais existiu isso. Ah, mas o Nostradamus acertou e fez profecia, mas como era aquela profetisa famosa aí do Brasil, que ia no ratinho? Quem lembra? Que todo fim de ano faz profecias aí no Brasil. Mãe de Ná. A mãe de Ná falou e aconteceu e tudo, entendeu? É profetiza também. Mas ela fala e acontece mesmo? Por que ela não falou lá que fulano ia morrer e não morreu? Ah, ela tem acerta 50%. Mas com a margem de acerto de 50%, até eu viro profeta. Entendeu? Então não é isso. Os profetas de Israel profetizaram há mais de 2.500 anos atrás que seríamos exilados, que seríamos vendidos, que seríamos pisoteados, que sofreríamos, que as pessoas cuspiriam em nossa face, que seríamos o sofredor, o servo mais sofredor de todos os servos. Ou seja, sofremos e comemos o pão que qualquer um amassou, o pão que as nações amassaram. Então estamos vivos ainda. E Hashem prometeu pelos profetas que ele nunca abandonaria a semente de Israel. Então Hashem, ele é presente não só no povo de Israel, como no conduzir da história, para que o povo de Israel se encaminhasse ao então que é o agora. Então, nós, nessa nossa geração, podemos ver a presença de Hashem, a existência de Hashem, podemos palpar a existência de Hashem de uma maneira com que não se palpou nos últimos 2.500 anos, desde a destruição do primeiro templo. Vocês têm noção do que é isso? Porque antes da destruição foram feitas profecias. Foram feitas profecias menores para ocorrer durante uns períodos, os primeiros períodos após a destruição. Ah, vai voltar, vai para a Babilônia, mas vão voltar e tudo. Tá bom, voltou e tudo. Mas passamos depois de 2.000 anos de história. O Israel ainda existe, Israel foi reconstruído, nós temos sinagogas aqui em todo lugar, se fala hebraico, como tem o profeta, que é uma música também, né? Odishama Be'arei Yehuda,
Hanutzot Yerushalayim Kol Sasson Vekol Simcha. Ainda o profeta Isaías profetiza, ainda se escutará nos campos de Judá e nas vielas de Jerusalém voz de alegria e voz de júbilo, voz de noivo e voz de noiva. Então, voltariam a ser feitos casamentos com alegria em Israel, voltaríamos a ser falado em hebraico em Israel. Vocês entendem como a presença de Akadosh Baruch Hu, ela foi presente em toda a história do povo de Israel até o presente momento? Então, Hashem, ele conduz a história e conduz um povo. Então, se ele conduz esse povo, eu quero fazer parte desse povo. Essa foi a minha vontade, né? Esse foi o meu motivo. Essa é a minha razão para isso é essa. Entendeu? E tem um dito no Talmud que diz que Hashem, eu acho que eu comentei na aula passada, retrasada, fala, Hashem chora e diz, eu acho que eu escrevi em um dos grupos, Hashem chora e diz, esqueçam de mim, mas não se esqueçam da minha Torá. A Torá, as mitzvot, nem sempre elas são uma ligação para Hashem. Na verdade, a Torá, ela é uma condução para que nós mantenhamos o nosso comportamento nos conformes. Então eu vejo algumas pessoas falando, eu fui na sinagoga e não senti nada. E eu não... Até que abriu o Aron e aí eu senti um negócio e eu vi a Torá. Eu não sei onde ela está, porque não é de judaísmo isso. O judaísmo não é uma religião que você tem que ficar sentindo as coisas. Tem que saber que você está fazendo certo e tem que fazer o certo e ponto final. Quer sentir alguma coisa? Vai no circo, vai na apresentação do Danilo Gentili, vai rir lá, entendeu? Vai assistir um filme para chorar. Quer sentir? Alguma coisa, coloca Lagoa Azul e chora. Agora, você quer servir o Criador? Você vai na sinagoga. Entenderam? Então, é simples assim. O judaísmo vai assistir Titanic, entendeu? O judaísmo é assim, não é uma religião sentimental. Fazemos com o sentimento e o sentimento vem com o tempo. Com o tempo você aprende a fazer uma brachá com amor, você aprende a fazer uma tefilá com amor, com o tempo você vai pegar amor na coisa. Não quer dizer que você precisa sentir uma coisa para servir o Criador. Compreende? Então é isso, o judaísmo ele não interpreta o judaísmo como sentimento de amor. Tem amor relacionado, não devemos ter uma religião fria, não é isso que eu estou dizendo. Porém, uma pessoa que fala, eu sirvo a Hashem porque eu amo a Hashem, eu falo, essa pessoa está com os dias contados. Eu olho para as pessoas, quando eu vejo a pessoa falando, é por amor, e eu senti uma coisa quando eu vi a Torá, e eu senti uma coisa. Eu olho para a pessoa e falo, os dias dela estão contados. É uma infelicidade. Agora a pessoa, quando eu vejo a pessoa leat, fria, um passo, depois o outro, e a pessoa concentrada e quer ler um livro, e assim, essa daí é o que vai para frente, esse é o que vai longe. Agora o que está lá, que quer, que sente, que isso, que aquilo, que aquilo outro, meu jovem, seus dias estão contados. Não espere chegar muito longe no judaísmo, achando que você vai todo dia que você for na sinagoga, você vai sentir alguma coisa. Porque ultimamente eu sinto muito sono na sinagoga, entendeu? Então é isso que acontece. É isso, às vezes é sono, às vezes é alegria, às vezes é amor, é isso. Entendeu? Não é eu sirvo a Hashem de mau gosto? Não. Mas é isso, infelizmente, o judaísmo é assim. Temos que entender que o judaísmo é uma religião de uma vida toda. Então, durante uma vida toda, imaginem vocês levantam todo dia amando o mundo, dando bom dia para os passarinhos. Ninguém levanta assim. Tem dia que o cara vai levantar chutando o cachorro que passa na frente. Ele vai ir na sinagoga e ele vai chutar o Razan se passar na frente. E vai ter dia que o cara vai encontrou o amor da vida dele e vai feliz para a sinagoga, vai fazer a tefilá dele com amor. Então, o segredo do judaísmo é entender que o judaísmo é a vida da pessoa. Não é E também não é de mentirinha, porque se fosse de mentirinha, eu não ia estar contando isso tudo para vocês, né? Hoje eu falei uma frase que me marcou muito no início da minha caminhada no judaísmo.
que é uma história do Talmud que diz o seguinte. A história é a seguinte. Tinha um Dayan numa cidade, um Dayan judeu muito famoso. E aí 2 judeus estavam brigando, porque um tinha uma árvore de maçã que passava o galho e ia para a casa do outro, e as maçãs caíam na casa do outro e sujava o quintal do outro do vizinho. Ele não autorizava nem o vizinho cortar a macieira e nem o vizinho, e nem ela limpar as maçãs que caíam na casa dele. E foram levar esse julgamento para o Dayan. O Dayan parou, pensou e voltou para casa dele. E falou assim: olha, eu não vou dar resposta hoje, eu dou resposta para vocês amanhã. Aí o pessoal falou: mas que resposta difícil é essa? Você acha que ele não sabe uma resposta, uma questão anárquica fácil como essa? Ele sabia. Chegou no outro dia, todo mundo lá para escutar a resposta do rabino, e aí uns goim, uns gentios que moravam na cidade, falaram: o vizinho do rabino, né? Ele tem uma macieira que também o galho dele passa aqui para minha casa e está caindo aqui em casa. Eu vou lá no tribunal para ver o que esse rabino vai falar no julgamento. Chegou na hora do julgamento, da sentença, e falou assim: é o seguinte, ou você tem que cortar, e essa é a regra, ou você tem que ir lá e recolher a sujeira que a tua árvore faz, porque é de tua responsabilidade. Aí na hora o Goi ficou: é hoje que eu vou pegar o rabino. Falou assim: então, senhor rabino, o senhor tem que ir lá e começar a fazer a limpeza na minha casa. Opa, me desculpa, mas hoje de manhã eu acordei às 6 horas da manhã, fui lá e cortei minha macieira para que eu pudesse vir aqui dar o julgamento. Então, perfeito? Ninguém é perfeito. Sábio no judaísmo é aquela pessoa que sabe consertar o seu caminho. Ontem nós estamos nas quartas-feiras, já faz 2 quartas-feiras, com as quais nós estamos estudando Ilhot Teshuvah, as leis de arrependimento, as leis com as quais as pessoas devem arrepender dos seus maus caminhos e voltar para a sua boa ação. Como eu disse, corrigir pequenas coisas, ou como eu disse ontem, né? Corrigindo pequenas coisas. Então, as 613 mitzvot, elas foram dadas ao povo de Israel para afastá-lo da Vodazará e afastá-lo de perder as Sheva mitzvot, que são um cerne. E as Sheva mitzvot é o cerne do conhecimento do bem e do mal. Então, nós temos aí um funil, né? Com os quais Hashem engrossou de tal maneira e que protegeu Israel de tal maneira por esses 2.000 anos de exílio, 2.400 anos de exílio, com os quais nós viemos sofrendo. Infelizmente não vamos conseguir entrar no tema Olam Rabá hoje. Olam Rabá e Yemot HaMashiach vão ser os nossos próximos temas, às quintas-feiras, por umas 3 quintas-feiras, tá ok? Peçam para as pessoas virem, para as pessoas participarem, porque é um tema de conhecimento geral para todo mundo. E se tiverem perguntas, tragam as perguntas. Se tiverem questões, podem trazer as questões também para as próximas semanas. Ok? Vou concluir o shiur aqui. Vou dar um pause. Nós ainda vamos ficar online. Ok? Só um momentinho.